Leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Sei que estou contando errado pelos altos, desemendo, mas não é por disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum, disse ao senhor quase tudo, não crio receio. O senhor é homem de pensar dos outros como sendo seu, não é a criatura de pôr denúncia. Os meus feitos já revogaram, prescrição dita. Tenho meu respeito firmado. Agora sou anta empossada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta, só o deu grátias e o troco, bobeia. Na feira de São João Branco, um homem andava falando. A pátria não pode nada com a velhice. Eu discordo. A pátria é dos velhos mais ainda. Era um homem maluco, os dedos cheios de anéis, velhos sem valor, as pedras retiradas. Ele dizia: aqueles todos anéis davam até choque elétrico. Não, eu estou contando assim, porque é o meu jeito de contar. Guerras e batalhas. Isso é como um jogo de baralho, verte, reverte. Os revoltosos, depois, passaram por aqui, soldados de Prestes, vinham de Goiás. Reclamavam posse de todos os animais de sela. Eu sei que deram fogo na Barra do Urucuia, em São Romão, onde aportou o vapor do governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um roceiro vai lavar um pau, encontra balas cravadas. O que vale são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que não me misturam. Contar seguido alinhavo, ou como alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, da alegria forte ao pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa, sucedido desgovernado, assim eu acho, assim é que eu conto. O senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais pertinho da gente do que outras de recente data. O senhor mesmo sabe. Mire e veja. Aquela moça, meretriz, por lindo nome, Nhorinha, Nhorinha, filha de Ana dos Usa. Um dia eu recebi dela uma carta simples, pedindo notícias e dando lembranças. Escrita, acho que por outra, alheia à mão. Essa, Nhorinha, tinha lenço curto na cabeça, feito crista de anho branco. Escreveu, mandou a carta, mas a carta gastou uns 8 anos para me chegar. Quando eu recebi, eu já estava casado. Carta que se zanzou para um lado longe e para outro, nesses sertões, nesses gerais, por tantos bons préstimos em tantas algibeiras e capangas. Ela tinha botado por fora só Riobaldo, que está com Medeirovais. E veio trazida por tropeiros e viajadores, ou viajores, recruzou tudo. Quando não podia mais se ler, de tão suja dobrada se rasgando, mesmo tinham enrolado noutro papel, encanudo, com uma linha preta de carretel. Uns não sabiam mais que tinham recebido aquilo. O último, que me veio com ela, quase por engano de acaso, era um homem que, por medo da doença do toque, ia levando seu gado de volta dos Gerais para Caatinga, logo que chuva chovida. Eu já estava casado, gosto da minha mulher, sempre gostei e hoje ainda mais. Quando conheci de olhos e mãos essa Nhorinha, eu gostei dela, só o trivial do momento. Quando ela escreveu a carta, ela estava gostando de mim, de certo, e aí já estive morando mais longe, Magoal, no Josézinho da Serra. No indo para Riacho das Almas e vindo do Morro Olhos. De descer o barranco me dava receio, mas espiava as cabaças da boia do anzol. Vindo do Morro dos Ofícios. Quando eu recebi a carta, vi que estava gostando dela, de grande amor das lavaredas. Mas gostando de todo o tempo, até daquele tempo pequeno em que com ela estive, na Aroeirinha, e conheci concernemente o amor. Nhorinha, gosto bom ficado nos meus olhos, da minha boca. De lá para cá, os 8 anos se baldavam, nem estavam.
Senhor subentende o que é isso? A verdade é que em minha memória, mesmo ela tinha aumentado demais mais linda, de certo, agora não gostasse mais de mim. Quem sabe até tivesse morrido. Eu sei que isso que estou dizendo é dificultoso, muito engraçado ou entrançado, mas o senhor vai avante. Eu invejo a instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E eu estou contando, não é minha vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria é vertente. Eu queria entender do medo e da coragem, e do gã que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para mais ações estranhas? É que a gente está pertinho do que é nosso por direito e não sabe, não sabe, não sabe. Sendo isso, ao doido, doideiras digo, mas o senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel com papel. O senhor me ouve, pensa e repensa e rediz, então me ajuda. Assim é como conto. Antes conto as coisas que formavam passado de mim do que pertença. Vou lhe falo do sertão, do que não sei. Um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas e só umas poucas veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. Foi um fato que se deu um dia, se abriu o primeiro, depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão. Se deu há tanto, faz tanto, imagine, eu devia de estar com os 14 anos se tínhamos vindo por aqui circunstâncias de 5 léguas, minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro, nosso. O senhor viu? Hoje, lá é o porto de seu Joãozinho, o negociante. Porto, lá como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo, verdade que se chama no sertão, é uma beira de barranco, uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Cereais tinha até ao pé da roseira, rosmes. Depois o senhor verá, pois naquela ocasião já era quase do jeito. O de Janeiro, dali abaixo meia légua, entra no São Francisco. Bem reto ele vai, formando uma esquadria. Quem carece, passa ao de Janeiro em canoa. Ele é estreito, não estende de largura as 30 braças. Quem quer bandear o cômodo do São Francisco também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto, mais alto, onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo por a pique. Melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escavaca. O São Francisco representa o de Janeiro, represa o de Janeiro, alto e grosso, às vezes já em suas primeiras águas de novembro. Dezembro dando é certo. Todo o tempo as canoas ficam esperando com as correntes presas na raiz, descoberta de um pau d'óleo que tem. Tinha também uma ou duas gameleiras de outrora, tanto recordo. Dá dó ver as pessoas descerem a lama naquele barranco, carregando sacos pesados, muitas vezes. A vida aqui é muito repagada. O senhor concorde. Outro meu tempo, então, o que é que não havia de ser? Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença, e minha mãe, feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom, eu carecia de tirar a esmola até perfazer um tanto. Metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para pôr dentro de uma cabaça bem tampada e bregada, que se jogava no São Francisco a fim de ir baía abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor, Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. Eu ia todos os dias, esperava por lá, naquele parado raro que alguém vinha, mas eu gostava, queria novidade quieta para os meus olhos. De descer barranco, que me dava receio, mas espiava as cabaças para a boia do anzol, sempre dependuradas na parede do rancho. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora, comprando alqueires de arroz. Cada saco amarrado com broto de buriti e a folha nova, verde e amarela pelo comprido, meio a meio.
Arcavam com aqueles sacos e passavam nas canoas para um lado do de Janeiro. Lá era, como ainda hoje, é maré alta, mas por entre as árvores se podia ver um carro de bois parado e os bois que mastigavam com essa caça-baba, com escassa baba, indicando vinda de grandes distâncias. Daí o senhor veja, tanto trabalho ainda por causa de uns metros de água mansinha, só por falta de uma ponte. Ao que, mas no carro de bois, leva muitos dias para vencer o que de horas o senhor em seu jipe resolve. Até hoje é assim, por borco. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava com um chapéu de couro, com sujigola baixada, e se ria para mim. Não se mexeu. Antes fui eu quem vim para perto dele. Então, ele foi me dizendo com voz muito natural que aquele comprador era o tio dele e que morava num lugar chamado Os Porcos, meio mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo e era um menino bonito, claro, com uma testa alta e uns olhos tão grandes, verdes. Muito tempo mais tarde foi que eu soube que esse lugarzinho, Os Porcos, existe de se ver. Menos longe daqui dos Gerais de Laçance. Lá é bom? Perguntei. Ah, demais. Ele me respondeu. E continuou explicando. Meu tio planta de tudo, mas arroz esse ano não plantou, porque enviuvou da morte da minha tia. Assim, parecesse que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz, senhor veja. Mas eu olhava esse menino com prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesma, muito leve, muito aprazível, porque ele falava sem mudança nem intenção, sem um sobejo de esforço. Fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Eu fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse. Sobre as horas, e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira. Só o meu companheiro amigo desconhecido. Escondido enrolei minha sacola, aí tanto, mesmo em fó de promessa, eu tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles o meu olhar, com um jeito de siso. Eu senti modo meu de menino, que ele também se simpatizava já comigo. A ser que tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura. Disse que eu ia passear de canoa, não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha, e tudo fazia com realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer do barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas como as de hoje, escavacadas, cada qual em um tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, pipada, passando as sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor de todas, quase sem água, sem lama nenhuma no fundo. Eu sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou na minha frente, estávamos virados um para o outro. Eu notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer do barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um momentante de receio. Eu olhei aqueles esmerados e esmartes olhos, botados verdes de folhuras pestanas, que luziam o efeito da calma, que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, o menino também da laia da gente, foi remando. Bom aquilo não era. Tão pouca firmeza. Eu resolvi ter brio. Só era bom por estar perto do menino. Nem eu, nem minha mãe, eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Saiba, senhor, o de janeiro de águas claras. Ia um rio cheio de bichos cágados. Se olhava ao lado, se via uma vivente desses, e em cima de pedra quentando o sol, ou nadando descoberto exato, foi o menino que me mostrou. E chamou minha atenção para o mato da beira, em pé paredão, feito régua regulado. As flores ele pesou. No alto, eram muitas flores subitamente vermelhas de olho de boi de outras trepadeiras, e as roxas do mucunã, que é o feijão bravo.
Porque se estava no mês de maio, digo, tempo de comprar arroz? Quem não pôde plantar? Um pássaro cantou, um inhambu, e periquitos bandos passavam voando por cima de nós. Eu não me esqueci de nada, o senhor vê? Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho, ararafor, ele me disse. E que de que? O araçari perguntava. Ele, o menino, era dessemelhante. Já disse, não dava minúcia de pessoa a outra alguma, comparável com suave ser, mais asseado e forte. Assim, se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível, o senhor represente. As roupas mesmas não tinham nódoa nem amassado nenhum, não fuxicavam. E bem dizer, ele pouco falasse. Se via que ele apreciado o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era segurança em si, eu queria também que ele gostasse de mim. Mas com pouco chegávamos no do Chico, o senhor surja e repentemente aquela terrível água de largura e imensidade. Medo maior se tem, é de vir canoando no ribeirãozinho e dar sem espera no corpo do Rio Grande. Até pelo mudar, a feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de janeiro, quase só de um rego verde só. Daqui vamos voltar? Eu pedi ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando como estava. Para quê? Ele simples perguntou, em descanso de paz. O canoeiro que remava em pé foi quem se riu, de certo, de mim. Aí o menino mesmo me sorriu, sem malícia nem bondade, daí piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, varejava ali na barra, em duas águas menos fundas, brincando de rodar mansinho com a canoa passeada. Depois foi entrando no do Chico, na beirada, com um rumo acima. Eu me apeguei de olhar o mato da margem. Beiras sem praia, tristes, tudo parecendo meio podre, e deixa lameada ainda da cheia derradeira. O senhor sabe quando do Chico sobe os 6 ou 11 metros? O Cideu, o remador, encostou quase a canoa nas canaranas e se curvou. Queria quebrar um galho de maracujá do mato. Com um mau jeito a canoa desconversou e o menino também. Tinha se levantado. Eu disse um grito. Tem nada não, ele falou até meigo muito. Mas então, vocês fiquem sentados. Eu me queixei. Ele se sentou, mais sério naquela sua formosura simpatia, deu ordem ao canoeiro com uma palavra só, firme mas sem vexame. Atravessa! O canoeiro obedeceu. Tive medo, sabe? Tudo foi isso, tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado, longe, longe. Com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. E aguagem bruta, traiçoeira, o rio é cheio de baques, modos moles de esfrio e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos do pau da canoa. Não me lembrei do caboclo d'água, não me lembrei do perigo que a onça d'água se diz a ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente, rodeando, então fazendo a canoa virar, diz tudo. Não pensei nada, eu tinha um medo imediato. E tanta claridade do dia, o arrojo do rio e só aquele estrepe e o rio extenso d'água, de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos, mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Eu tinha ouvido dizer que quando canoa vira, fica boiando. E é o bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência e constância de não afundar. E aí ia ser seguindo até sobre se sair no seco. Eu disse isso e o canoeiro me contradisse. Esta é das que afundam inteiras. É canoa de peroba e de pau d'óleo não sobrenadam. Me deu uma tontura até. O ódio que eu quis. Tantas canoas no porto e boas canoas boiantes. Da faveira do Tamboril, que emburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela. Até fosse crime fabricar dessas de madeira burra, a mentira fosse, mas eu devo ter arregalado doidos os olhos. Quieto, composto, com fronte, o menino me via. Carece de ter coragem, homem. Ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas. Dói de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu bonito, afiançou. Eu também não sei. Sereno, sereno.
Eu vi o rio, vi os olhos dele, produzi uma luz. O que é que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou, quando não estava remoqueando. Eu não pude ter raiva. Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu, costumo não. E passado o tempo de um suspiro, meu pai disse que não se deve ter. Alquimei, pasmei. Ainda ele terminou. Meu pai é o homem mais valente desse mundo. Aí o bambalango das águas e o avançando enorme roda-roda. O que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio. Aquele, daquele dia. As remadas que se escutavam do canoeiro a gente podia contar por duvidar, se não satisfaziam o termo. Ah, tu não tem medo nenhum, não? O canoeiro, o menino perguntou com tom. Eu sou barranqueiro. O canoeirinho, 3 disse, repontando de seu orgulho. De tal o menino gostou, porque a cabeça aprovava. Eu também, o chapéu de couro que eu tinha era quase novo. Os olhos eu sabia e hoje ainda mais sei. Pegavam um escurecimento duro. Mesmo com a pouca idade que era a minha, eu percebi que de ver tremido todo assim, o menino tirava aumento da sua coragem. Mas eu aguentei aquele olhar dele. Aqueles olhos, então, foram ficando bons, retomando brilho. E o menino pôs a mão na minha, encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele. No profundo, dessas minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca com os dedos dela delicados. Você também é animoso? Me disse. Amanheci-me em aurora. Mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. Ah, Rivai, o canoeiro cantou. Feio moda da copla da gente barranqueira usa. Meu rio de São Francisco nessa maior turvação. Eu vim te dar um gole d'água, mas pedi tua bênção. Aí, o desejado, arribamos na outra beira, e de lá, ao ver, o menino mandou encostar. Só descemos. Você não arreda daqui. Fica tomando conta. Ele falou para o canoeiro. Me seguiu de cumprir aquela autoridade. E desde que amarrou a corrente num pau-pombo, aonde o menino queria ir, eu sofismei, mas fui andando, fomos na vargem, no meio avermelhado do capim-pupo. Sentamos, e por fim, num lugar mais salientado com pedras, rodeando pelo áspero bamburral, sendo de permanecer assim, sem prazo, isto é, o quase calado somente. Sempre os mosquitinhos que era que arreliavam, o vulgar. Amigo, quer de comer? Tá com fome? Ele me perguntou, e me deu uma rapadura com queijo. Ele mesmo só tocou em miga. Estava pitando. Acabou de pitar, apanhava talos de capim-capivara e mastigava. Tinha gosto de milho verde. É dele a capivara come. Assim, quando me veio vontade de urinar, e eu disse. E ele terminou. Adi, vai ali atrás, longe de mim, isso faz. Mas não conversasse e eu reparei, me acanhava comparando como eram pobres as minhas roupas junto das dele. Antojo, então, por detrás de nós, sem avisos, apareceu a cara de um homem. As 2 mãos dele afastavam os ramos do mato, que me deu um susto somente. Por certo, algum trilho passava perto por ali. O homem escutara nossa conversa. A fé era um rapaz mulato regular dos 18 ou 20 anos, mais altado, forte, com as feições muito brutas. Debochado, ele disse, vocês 2, ué, hein? Que é que estão fazendo? Aduzido fungou e a mão no fechado da outra bateu um figurado indecente. Olhei para o menino. Esse não semelhava ter tomado algum espanto. Surdo, sentado ficou, social com seu prático sorriso. Hein? Eu? Também quero. O mulato veio insistindo. E por aí eu consegui falar alto, contestando que não estávamos fazendo sujeira nenhuma. Estávamos espreitando as distâncias do rio e o parado das coisas. Mas o que eu menos esperava, ouvi a bonita voz do menino dizer. Você, meu nego, tá certo, chega aqui. A fala, o jeito dele, imitavam de mulher. Então, era aquilo, e o mulato, satisfeito, caminhou para se sentar juntinho dele. Ah, tem lances esses que se riscam tão depressa, o olhar da gente não acompanha. Urutu dá e já deu bote. Só foi assim. Mulato pulou para trás, deu um grito, gemido, urro.
Varou o mato em fuga, se ouvia aquela corredora. O menino abanava a faquinha nua na mão e nem se ria. Tinha embebido ferro de coxa no mulato e ponta rasgando fundo. A lâmina estava escorrida de sangue ruim, mas o menino não se aluía do lugar e limpou a faca no capim com todo capricho. Que seca e corta. Foi nó que disse, e se dizendo, tornou a pôr na bainha. Meu receio não passava, o mulato podia voltar. Ter ido buscar uma foice, uma garrucha, ou reunir companheiros. De nós o que seria? Daí, a mais um pouco, o menino ponderei, encarecendo da gente fosse logo embora. Carece de ter coragem, carece de ter muita coragem. E ele se moderou. Tão gentil me lembrei do que ele tinha falado do seu pai. Indaguei. Mas então, você mora só com seu tio? Aí ele levantou me chamando para voltar. Mas veio demorando devagarzinho, até onde a canoa, e não olhava para trás. Não medo do mulato nem de ninguém. Ele não conhecia a palavra medo.